Recentemente, novas imagens do Atlas de Três Olhos, o terceiro objeto interestelar já observado da Terra, foram capturadas. O que se vê é um espetáculo desconcertante. Uma gigantesca nuvem vermelho-sangue surge do abismo do espaço, estendendo-se por milhares de quilômetros. No centro dessa nuvem está o Atlas de Três Olhos, um visitante interestelar que, à medida que o tempo passa, se torna ainda mais misterioso. Esta é a primeira vez que algo assim é registrado. Um brilho incomum à frente do objeto, em direção ao Sol. Cientistas, com suas lentes apontadas para o desconhecido, esperavam enxergar a imagem familiar de um cometa, mas o que encontraram foi completamente diferente. Um fantasma vermelho e sinistro, liberando gás a uma velocidade impressionante, mas sem os sinais típicos de um cometa comum. Essa nova imagem não apenas adiciona uma peça ao quebra-cabeça cósmico, mas também vira todo o tabuleiro. O que exatamente é o Atlas de Três Olhos e por que esse fenômeno é tão assustador? O objeto, agora apelidado de anomalia vermelha, revela-se em toda sua estranheza, causando uma inquietação que vai além do simples desconhecido. Esqueça tudo o que você imagina sobre um cometa. Não há uma cauda brilhante e suave, nem uma cabeça branca cintilante. O retrato mais recente do Atlas de Três Olhos nos apresenta uma monstruosa coma vermelho-sangue, uma enorme nuvem de gás e poeira envolvendo um núcleo quase invisível. Não é apenas uma leve variação de cor. Estamos falando de um tom carmesim profundo e perturbador, algo que os astrônomos raramente ou talvez nunca tenham visto em uma escala tão grande. O que isso significa para a nossa compreensão do espaço? O que mais pode estar escondido nas sombras do cosmos? As respostas podem ser mais estranhas e assustadoras do que imaginamos. A cabeleira cósmica do Atlas de Três Olhos é imensa. Estende-se por mais de 90 mil quilômetros, um gigantesco véu vermelho que se espalha pelo abismo do espaço. Para compreender o tamanho dessa imensidão, imagine mais de 10 planetas Terra encaixados dentro dessa nuvem vermelha e assombrosa. Mas não é apenas sua cor que causa desconforto nos cientistas. O que realmente intriga é a composição dessa nuvem. Algo está errado e ninguém tem a explicação definitiva. Análises espectrográficas, a verdadeira impressão digital-química da luz, revelaram um resultado que ninguém esperava. A nuvem é composta quase que inteiramente por dióxido de carbono. Não há mistura típica de gelo, poeira e gases congelados que se associam aos cometas. Em vez disso, o Atlas de Três Olhos está liberando CO2 a uma taxa impressionante de 70 kg por segundo. Isso é quase como uma chaminé cósmica, expelindo gás no vazio do espaço. Esse fenômeno deveria ser acompanhado de uma cauda deslumbrante, o que era esperado para cometas que liberam gases e poeira. Mas o Atlas de Três Olhos não tem cauda, nenhuma. É como se estivéssemos diante de um incêndio sem fumaça. Como explicar isso? A matemática da física cometária, tal como a conhecemos, entra em colapso aqui. Algo está fora de lugar. Em teoria, os cometas sublimam. O gelo se transforma diretamente em gás sob a luz do Sol, criando a coma e a cauda. Mas o Atlas de Três Olhos parece ignorar toda essa sequência, produzindo o gás, mas sem o grandioso final, sem cauda. O gás apenas se acumula na nuvem vermelha, persistente e inexplicável. O mistério se aprofunda à medida que mais descobertas chegam. A princípio, os astrônomos pensaram que o núcleo do Atlas de Três Olhos fosse pequeno, com alguns quilômetros de diâmetro, dado seu brilho tênue. Mas novas observações feitas pelo telescópio SPHEREX da NASA trouxeram uma revelação surpreendente. O núcleo é muito maior do que se imaginava, com um tamanho potencial de 46 quilômetros de diâmetro. O que era para ser um cometa comum, agora parecia algo muito mais peculiar, quase como um planeta em miniatura, feito de CO2 congelado e outros voláteis. E ainda assim, ele se mantém sombrio e distante, sem brilhar como deveria. Mas o Atlas de Três Olhos não era um cometa. Em nenhum momento foi. Quando foi detectado pela primeira vez, já à distância, os astrônomos se preparavam para um espetáculo celestial único. Sua trajetória o levaria bem perto do Sol, e as previsões indicavam que poderia se tornar visível a olho nu, rivalizando com as estrelas mais brilhantes do céu. A expectativa era imensa, porém o que aconteceu a seguir foi uma total surpresa. O Atlas de Três Olhos começou a se comportar de maneira errática. O brilho não era constante, o objeto se inflamava e diminuía sua intensidade de forma inesperada. Sua coma mudava de cor, seu formato se distorcia. Como entender isso? Para os especialistas, essa inconstância era o sinal de algo muito maior. Um objeto estruturalmente instável, incapaz de suportar as forças do sistema solar interno. E então veio o que parecia ser a traição final. O Atlas de Três Olhos se desintegrou, ou pelo menos era o que parecia. Os cientistas observaram o que parecia ser a fragmentação do cometa em pedaços menores. O grande espetáculo do século foi cancelado antes mesmo de começar. Mas aqui é onde a história se torna ainda mais intrigante.
Mesmo depois de se fragmentar, o Atlas de Três Olhos não se dissipou como esperado. Os fragmentos continuaram viajando juntos, uma procissão fantasmagórica, com cada pedaço criando sua própria coma estranha. Algo não estava certo. O cometa que se desintegrou parecia não seguir o curso normal das coisas. E o que ninguém sabia na época era que os dados sobre a nuvem de CO2 foram retidos. Houve um atraso. Por que esse período de silêncio? O que havia nos primeiros dados, que foi considerado tão inacreditável que teve que ser reanalisado? O mistério cresce a cada momento e as respostas estavam apenas começando a se revelar. Quando os dados finalmente foram divulgados, a verdade veio à tona. O Atlas de Três Olhos não era um cometa comum. Era algo completamente diferente. Sua composição e comportamento desafiavam todas as explicações convencionais. Estávamos diante de algo que vinha de fora, algo que havia viajado por milhões de anos através do vazio interestelar, até que, ao se aproximar do Sol, finalmente revelou sua verdadeira e desconcertante natureza. A história ela estava longe de terminar. O Atlas de Três Olhos não era um simples visitante cósmico, era um mensageiro de outro sistema estelar, um fragmento de um lugar distante, carregando segredos que ainda não podemos entender. Mas uma coisa era certa, ele não era o que pensávamos. Nada sobre ele seguia as regras que conhecemos. Agora, me diga, você está tão intrigado quanto eu? Se sim, não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam descobrir esse enigma com você. Porque a história do Atlas de Três Olhos ainda tem muito mais a revelar. Um objeto gigantesco de 28 metros de largura surge do espaço interestelar, se disfarça de cometa e então cria um espetáculo de luzes que quebra todas as leis conhecidas da física antes de desaparecer misteriosamente. Temos a imagem de uma coma vermelho-sangue sem cauda e uma composição que sugere uma origem nos confins mais gelados de algum sistema estelar desconhecido. A pergunta que precisamos nos fazer, a pergunta que qualquer pessoa comum sentada em sua casa provavelmente está se fazendo é: tudo isso realmente faz sentido? O universo é realmente tão estranho? Ou estamos perdendo um detalhe fundamental? A verdade é que, quando nos afastamos e vemos o quadro maior, parece que estamos tentando descrever um elefante, mas só conseguimos ver sua cauda. Ou, neste caso, a falta dela. A ciência avança ajustando observações aos modelos existentes. Mas, quando as observações não se encaixam, os modelos precisam mudar. E o 3 e Atlas não está apenas ajustando o modelo, ele está incendiando. Se algo tão bizarro foi capaz de entrar em nossa casa, o que mais está vindo em nossa direção? O que você acha que é a verdadeira história por trás desse objeto? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais mergulhos profundos no desconhecido.